Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos 2 bilhões de dólares nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.
A Ubertec é uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um painel da Exposebram. Nessa ocasião, nós estamos aqui reunidos, o Instituto Brasileiro de Mineração e demais integrantes do Center for Chemical Process Safety, CCPS, ou em português, do Centro de Segurança de Processos Químicos. O CCPS é uma aliança tecnológica e industrial do Instituto Americano de Engenheiros Químicos, uma entidade jurídica privada e sem fins lucrativos, constituída nos Estados Unidos. O CCPS reúne fabricantes, agências governamentais, consultores, universidades e seguradoras para liderar a melhoria da segurança dos processos industriais. As empresas membros do CCPS, trabalhando em subcomitês de projetos, definem e desenvolvem diretrizes para aplicação prática na indústria. Os tópicos do projeto abrangem uma série de áreas importantes para os fabricantes e variam de questões como fator humano e análise de riscos, qualitativas e quantitativas, vulnerabilidade de segurança e design inerentes mais seguro. Esse encontro marca um avanço no cumprimento da agenda ESG da indústria da mineração brasileira
e para detalhar a parceria que as duas instituições estabelecem em torno deste acordo. Eu gostaria de convidar agora o senhor Shakil Kadri, Executive Director e CEO da CCPS, para suas palavras. Boa tarde, Shakil. Good afternoon. Can you all hear? Boa tarde a todos. Todos me escutam? Sim, ouvimos bem. É um enorme prazer fazer parte desse evento e dessa sessão. É importante considerar as questões que foram estabelecidas no passado e as conversas que tivemos também no que diz respeito à união das entidades, e é importante formalizar esse memorando de entendimento feito entre os CCPS. Então, eu acho que será uma melhoria mútua nesse hemisfério de segurança de processos. E a IBRAM é uma especialista na área de mineração, nós não somos. Então, será uma enorme junção, que será muito benéfica para todos, porque a CCPS tem atuado com bastante intensidade nos últimos anos, no que diz respeito na área química, de petróleo também, em empresas que demandam essa questão de elevar o nível de segurança em processos. Então, será excelente expandir nossos horizontes e abranger também a indústria da mineração. Então, nós já faremos essa oficialização desse documento. Muito obrigado. O MOU, que as duas entidades assinarão de forma virtual e distante hoje, envolve diversas ações conjuntas, como a promoção de conferências e eventos comuns, treinamentos, elaboração de documentação técnica conjunta, produção e tradução de livros técnicos, entre muitas outras. O objetivo final dessa parceria é melhorar a implementação de segurança de processos nas áreas de mineração aqui no Brasil, criar diretrizes específicas para essa indústria, contando com o apoio técnico do CCPS e do Grupo de Trabalho de Segurança e Processos do IBRAM. Passo agora a palavra, nesse momento, ao diretor-presidente do IBRAM, Flávio Ottoni Penido. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Paulo. Bom dia, boa tarde a todos e a todas aí que estão nos ouvindo. E gostaria de registrar que é com grande satisfação que o setor mineral brasileiro dá mais um importante passo em seu amplo processo de transformação para se tornar ainda mais seguro, sustentável e responsável com o meio ambiente e as pessoas. Há muito tempo, o IBRAM cogita estabelecer parceria com o CCPS, que é uma renomada instituição, geradora e irradiadora de conhecimentos técnicos essenciais para o setor industrial, uma verdadeira referência internacional. Dinamizar a agenda ESG da mineração do Brasil é o principal compromisso do IBRAM e das mineradoras associadas, responsáveis por mais de 85% da produção mineral do Brasil. Estamos, por meio de um esforço setorial inédito na história corporativa da mineração brasileira, compartilhando planejamento e ações, de modo a promover um aperfeiçoamento geral em nossos indicadores. E todo esse movimento de verdadeira união em torno de objetivos comuns pode ser e está sendo acompanhado pela sociedade. Nesse sentido, também buscamos apoio de especialistas em vários segmentos. Assim como estamos fazendo em relação ao CCPS, contamos com a interlocução junto ao ICMM, que é o Conselho Internacional de Mineração e Metais, bem como da MAC, a Associação de Mineração do Canadá, entre várias outras organizações internacionais e brasileiras. Assim, o IBRAM cumpre um dos seus papéis como representante da indústria de mineração brasileira, ofertando oportunidades para que as companhias mineradoras, sejam ou não associadas, tenham melhores condições de direcionar sua governança para atender às demandas da sociedade pelas boas práticas em ESG. Em nome do IBRAM e de seus 130 associados, agradeço ao CCPS a disponibilidade em nos apoiar nessa iniciativa.
Obrigado a todos. Paula. Muito obrigado, Flávio. Então, acho que podemos assinar aí o documento, né, e considerar que esse documento esteja assinado entre as duas instituições de forma virtual, porém, levando muito a sério o compromisso com a segurança e com os nossos processos. Agradeço, então, ao Flávio, ao Shaquille. Eu passo agora a palavra ao moderador do painel, Eduardo Almeida. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Almeida, sou especialista em cena de processos aqui na Uzi Minas. Estou muito honrado de estar participando desse evento, né, que, sem dúvida, é de grande importância para o setor de mineração. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o IBRAM por essa oportunidade e agradecer de estar aqui mais uma vez com o Mr. Shaquille, presidente do CCPS, Center for Chemical Process Safety, que, sem dúvida nenhuma, é uma das mais respeitadas e que mais contribuem para o tema de segurança de processo no mundo inteiro. E hoje a gente vai poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, e a visão do Mr. Shaquille com relação à segurança de processo na indústria mineral, a perspectiva do CCPS. Mr. Shaquille, fique à vontade para a sua apresentação e, ao final, a gente voltaremos com as perguntas do nosso público. Thank you very much. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado por sua ajuda constante e suporte. Já faz algum tempo que vocês têm provido muita ajuda para nós e, basicamente, eu diria que a ideia, na verdade, é compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu tenho uns slides para compartilhar com vocês, mas eu acho que é importante enfatizar que trata-se de um momento histórico agora, porque é interessante estabelecer esse relacionamento com a indústria da mineração brasileira também. E, na verdade, nós sabemos que há um crescimento constante nessa área e esperamos que, com a ajuda da IBRAM, nós conseguiremos expandir o nosso escopo de atuação e também melhorar os nossos processos, sempre mirando a segurança. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Só um momentinho, vou tentar ajustar aqui. Espero que todos possam ver a minha tela. Confirmem, por favor. Podemos ver, sim. Pode prosseguir. Deixe-me só iniciar brevemente. Eu vou dar início à minha apresentação falando que eu tenho que confessar que eu não tenho nenhuma especialidade na indústria da mineração. Eu não sou especialista nessa área e eu acho que a IBRAM é, na verdade, uma entidade que tem essa especialização. E, na verdade, quando eu decidi abordar essa questão, eu disse que, pelo menos, eu vou estar comunicando com... Eu consultei alguns dos membros do CCPS para poder juntar um conjunto de informações sobre esse assunto e também para saber o que seria relevante nesse caso. Então, eu parti desse princípio e provavelmente vocês já conhecem o meu currículo e minha experiência, mas eu vou só falar brevemente a respeito. Então, antes de me tornar membro do CCPS, nessa função que estou agora, eu passei mais de 20 anos trabalhando com produtos químicos. E espero que vocês saibam que essa área da indústria que se ocupa de... Há várias qualificações que são necessárias nessa área e também eu estava bastante acostumado com essa questão de perigos e de riscos que devam ser abordados no uso de gases industriais, por exemplo. Então, sempre avaliando essa questão da segurança. E todos esses anos, os quais passei nessa área, eu sempre tentei
estruturar discussões com as pessoas que têm especialidade no assunto para fazer uma coleta de dados e informações importantes, que é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Mas o meu foco principal será, na verdade, compartilhar informações referentes a questões de produtos químicos, porque alguns desses procedimentos podem ser facilmente adaptáveis à indústria da mineração, outros já demandarão algumas alterações antes da implementação. Então, na verdade, o foco geral dessa apresentação será apresentar brevemente a CCPS, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, e também eu quero compartilhar experiência e conhecimentos com vocês. Todos vocês conhecem os seus desafios, então nós faremos uma breve varredura para que possamos entender exatamente em que áreas poderíamos utilizar esses procedimentos e veremos também algumas observações referentes à indústria de produtos químicos e da mineração. Faremos uma comparação nesse caso. E, posteriormente, nós vamos abordar duas áreas. Uma delas é mais focada na questão de pessoas, e a outra, nesse caso, nós abordaremos a questão de cultura, e eu espero que tenhamos tempo para uma sessão de perguntas e respostas, para que eu possa esclarecer quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. Então, um histórico sobre o CCPS: é uma organização não governamental, e temos membros ao redor de todo o mundo. A sede está nos Estados Unidos e há outros escritórios fora dos Estados Unidos também. E temos um total de 225 membros. É parte do Instituto Americano de Engenheiros Químicos. A sede se encontra na cidade de Nova York e temos filiais em Frankfurt e Mumbai e na China também. Bom, foi uma visão geral, na verdade. O CCPS começou em 1985, após uma tragédia que ocorreu na Índia. E, na verdade, nos primeiros dias, o foco, na verdade, era entender como o processo de segurança poderia, na verdade, auxiliar-nos a melhorar a implementação dos processos para, de algum modo, conseguir evitar falhas humanas. Hoje, nós acreditamos que o processo de segurança em processos é essencial. E, na verdade, não é algo que é apenas possível, é algo praticamente obrigatório. Nós temos, sim, que apoiar essa questão, e o CCPS vestiu essa camisa. Então, aqui temos alguns materiais que utilizamos, alguns serviços que costumamos prover, e esse material contém todo o teor de informações que nós costumamos compartilhar e implementar. Eu queria, na verdade, falar um pouco sobre um produto bastante popular do CCPS. Se você verificar essa imagem, qualquer empresa pode se inscrever, na verdade, e vocês podem ver aqui, por exemplo, que temos conferências globais que são sediadas ao redor do mundo, e nós as utilizamos para estabelecer esse compartilhamento de conhecimento também. E temos também estudantes universitários e educadores ou professores também que nos ajudam nessa formação de novas pessoas que sejam qualificadas nessa área. Nós trabalhamos bastante próximos a indústrias e temos também alguns kits de ferramentas que, por exemplo, a matriz de segurança de processo é muito comumente utilizada, que inicialmente era do CCPS e depois o Instituto Americano também apoiou a ideia e a iniciativa. Então, esse é o volume de trabalho que nós já implementamos com base nas melhores práticas desse escopo de segurança. E nós também compartilhamos melhores práticas, e nos últimos anos, nós também iniciamos o processo de certificação do CCPS. Então, trata-se mesmo de uma especialização geral em segurança de processos. E
Os objetivos da nossa organização são muito claros, porque trata-se de uma colaboração ativamente responsável, visando sempre projetos conjuntos ou com conferências ou até programas pilotos iniciais. Por exemplo, com o Instituto de Energia, nós temos um projeto que estamos fazendo em conjunto com eles, também com a Sociedade de Engenheiros da área petrolífera, também temos projetos com eles. E essas são as associações, há conferências que são feitas sobre esse assunto de segurança de processos. E hoje nós falaremos amplamente sobre a nossa parceria com a IBRAM, como vocês podem ver destacado aí na imagem, porque as duas organizações têm uma especialidade mútua e é interessante compartilhar conhecimento e as melhores práticas, sempre visando segurança de processo máxima na indústria. Então, comecemos com a definição de segurança, é isso que abordaremos. Como vocês já sabem, as pessoas não vão ao trabalho com esse tipo de mentalidade, não é essa a intenção que eles têm. Então, a segurança seria a condição de manter-se livre de sofrimento, de algum tipo de dano físico ou de perdas. E é importante termos cuidado extremo em relação a isso, esse é o nosso foco principal, e é por isso que a nossa abordagem inclui segurança pessoal e também segurança ocupacional, além da segurança de processo, também conhecida como segurança técnica. Então, vejamos quais são as ações de um indivíduo, de uma pessoa, que pode acabar afetando a segurança geral. Então, há programas também de segurança pessoal que abordam essa questão de riscos de algum tipo de dano físico, qualquer coisa que possa comprometer a integridade física da pessoa. Bom, por outro lado, a segurança técnica trata-se não apenas de um erro humano. Nesse caso, há também equipamentos e processos que são envolvidos na equação, dentro da área de trabalho, até mesmo fora da área, que pode levar a diversos tipos de catástrofe, a mortes, a perdas econômicas substanciais e também a danos ambientais. Bom, alguma definição aqui bastante básica sobre risco, e nós já vamos abordar mais essa questão posteriormente. Então, risco é o potencial para a perda descontrolada de algo de valor, ou seja, é uma combinação do que pode dar errado, nesse caso seria o perigo, e com que frequência isso poderia ocorrer, a frequência. E qual seria o grau de severidade nesse caso? Essa seria a consequência. E dependendo do nível do perigo, nós poderíamos combinar esses parâmetros para classificá-lo devidamente. O risco operacional, nesse caso, é o risco de perdas resultantes de processos internos inapropriados ou que não sejam bem-sucedidos. Nesse caso, estamos falando também de pessoas ou sistemas ou eventos externos que, se não forem devidamente conduzidos, eles podem acabar levando a algum tipo de dano sério. E, nesse caso, nós vamos também falar sobre a questão de segurança cibernética, que também está um pouco fora de escopo, a gente não vai abordar isso agora, mas também é parte do conjunto. Então, falemos um pouco sobre a sua indústria. E, para ser honesto, quanto mais eu aprendo sobre essa área específica, mais impressionado eu fico com o tipo de riscos aos quais vocês estão expostos, a questão referentes às minas, às refinarias e também às transportações. Então, eu diria que os riscos associados à ocupação de vocês são bastante únicos, digamos assim. Então, temos aqui as categorias, temos a questão do risco físico, que são problemas que podem acabar afetando a segurança pessoal, mas temos também riscos tóxicos, inflamáveis ou até mesmo de explosão. Então, eu diria que em todas essas colunas que vocês estão vendo, a questão de gases e substâncias químicas também estão envolvidas, porque, na verdade, eu acho que trata-se dessa classificação para podermos estabelecer as diferenças. Então, a segurança de processo
no setor de mineração, trata-se, na verdade, de manter os materiais e os equipamentos sob controle, qualquer coisa que envolva perigo e também energia, porque tudo que pode se expandir na direção incorreta e também com base em um nível de força incorreto, digamos assim. Então, qualquer material ou fonte de energia pode sim ser classificado como risco devido ao resultado catastrófico que pode decorrer de um material específico. Então, temos uma lista de incidentes que ocorreram nessa indústria da mineração e de metais também. Bom, eu acho que podemos iniciar, na verdade, não trata-se de nenhuma novidade, provavelmente vocês já ouviram a respeito dessas catástrofes, desses eventos que ocorreram nessas áreas. Então, na parte esquerda superior, vocês estão vendo, provavelmente vocês já viram esse caso que ocorreu, e na verdade, aqui na parte central, vocês podem ver, na verdade, trata-se de uma ruptura de uma tubulação, e houve um impacto significativo nesse caso. Na parte superior à direita, temos uma imagem referente a Mariana, e há também aqui um evento que ocorreu em 1915, que foi um desastre industrial que causou um impacto ambiental de grande porte. Aqui temos uma reunião após uma explosão que ocorreu em 1913. Aqui temos uma explosão de nitrato e assim por diante. O que eu estou descrevendo para vocês é que alguns desses incidentes são muito semelhantes aos que são vistos em outras indústrias. Não são tão diferentes, mas há diferenças, e é isso que eu diria que precisa haver alguma adaptação em cada caso para minimizar os efeitos e para compartilhar as práticas que temos. Aqui estamos alguns incidentes relacionados à indústria de química e petróleo. Vejam as imagens, dado um exemplo de segurança de processo. Até os anos 50 não havia muita compreensão sobre os riscos de processos, mas alguns acidentes de grande monta trouxeram mais consciência sobre isso. O primeiro foi de Pittsburgh, no Reino Unido, e o segundo foi o de Bhopal, na Índia, em 1984. Acho que esses dois atraíram muita atenção, levaram a muita conscientização na área e abriu os horizontes para outros incidentes, outros, inclusive, que também contribuíram para a expansão dessa consciência, e isso chegou ao público em geral com uma conscientização maior sobre isso, com muitos esforços sendo desenvolvidos nesse sentido, também nas indústrias de metal, na siderurgia, na mineração. Ninguém quer machucar ninguém, afinal de contas. O que eu diria, então, me diga mais sobre a indústria química versus a indústria mineral. Por causa dos conceitos de segurança, processos que já são bem definidos ou foram definidos originalmente para o setor químico, no nosso caso, existem algumas adaptações que precisam ser feitas para o setor mineral. Aplica-se ali, por exemplo, as metodologias PHA, e aspectos de mudança cultural e tudo mais, tudo isso se aplica. Deve haver adaptações e devemos procurar minimizar os aspectos de erro que podem ser corrigidos por essas adaptações. Com relação, em comparação com a área de
química e petróleo, vocês têm bastante competência para se manter em conformidade com alguns requisitos, por exemplo, quando vocês medem o seu desempenho de segurança, quais sistemas vocês têm? E por que não usar os mesmos, talvez com algumas adaptações? E em alguns casos, esses pontos podem não ser úteis. Por exemplo, em alguns casos, você pode ver as métricas e processos utilizados globalmente podem ser adaptados. Existem algumas poucas áreas que precisam de adaptações ou exceções. Por exemplo, bom, de novo eu estou usando aqui para as questões das métricas como exemplo, mas, por exemplo, a contenção primária para caracterizar um LOPC, como que se compara com o que é definido para a área química e petróleo, em contraste com a área de vocês. Temos bastante desafios na área mineral. Por exemplo, você pode usar um tipo de tubulação, por exemplo, ou a correia transportadora pode ser tratada também como uma espécie do correspondente a uma tubulação, no caso da indústria minerária, e nós temos que aprender com isso. No final das contas, a questão é, existem muitas similaridades que permitem que os sistemas se aplicam e temos que modificar aquelas coisas e fazer as adaptações que precisam ser feitas quando a gente transfere de uma área para outra. Vamos dar uma olhada rápida sobre a questão da liderança na segurança de processo. Então, a liderança tem que ter certeza, se assegurar de que existam barreiras que impedem acidentes e que protegem a segurança, estabelecidas de maneira tal que os sistemas sejam seguros e atendam certos critérios. Segurar as competências centrais e o conhecimento essencial, isso é muito importante. Estabelecer um sistema de gestão, um importante papel da liderança também, liderar operações para prover disciplina ou promover disciplina, instilar também um senso de vulnerabilidade, sabendo que coisas podem acontecer e, ao mesmo tempo, dirigir a cultura. Todas essas ações, eu vou falar apenas de algumas delas hoje, de maneira seletiva. Eu vou falar um pouco sobre a cultura das pessoas e também sobre os sistemas em segurança de processos. Então, vamos nos concentrar agora nesses dois tópicos. Primeiro, começando com a cultura de segurança no processo. Isso é uma combinação de valores, composição do grupo, comportamentos que determinam a maneira pela qual a segurança de processo é gerenciada. Então, por exemplo, se acorda no meio da noite, numa fundição, por exemplo, e aquela pessoa tem que imediatamente tomar uma decisão porque algo está acontecendo. A pessoa toma a decisão, por exemplo, de fechar o processo, parar o processo para impedir o acidente, ou se o incidente não acontece, o que aconteceria a partir disso? Se as pessoas têm a cultura certa de segurança, elas se tomarão as decisões corretas. Isso, então, a cultura tem a ver com a tomada apropriada de decisão
Na CCPS, a gente desenvolve, junto aos nossos membros, esse tipo de cultura e, a partir do acidente que aconteceu com a espaçonave Columbia, houve lições aprendidas. E quais foram as principais lições que aprendemos a partir daquele incidente? Nós a aplicamos para incidentes envolvendo petróleo e produtos químicos com grandes similaridades. Bom, acidentes catastróficos envolvendo materiais perigosos ou atividades perigosas não são tão comuns. Nós não temos muitas dessas infelizes oportunidades, na verdade, de estudar catástrofes desse tipo. A mensagem aqui, no entanto, é: não seja complacente, as coisas podem acontecer, esteja preparado para elas e procure evitá-las. Quando restrições operacionais de engenharia são continuamente violadas, sem negativas consequências derivando delas, isso leva a uma mentalidade de pensar: isso não é importante, a gente não precisa se preocupar com isso. Um exemplo: você tem uma estrada que tem um limite de velocidade, mas ninguém presta atenção nesse limite. Bom, esse limite ou a velocidade vai continuar sendo maior do que indicado ali, e aquela placa lá de limite de velocidade vai ficar sem sentido. Se a segurança não é considerado um item de alta prioridade, se outras pressões dos negócios são mais importantes, elas vão ter impacto na segurança. Nós temos que fazer avaliações apropriadas de riscos, de perigos, de ameaças, e chegamos a esse papel de segurança como uma coisa designável e como independente. Coisas que os organizadores podem até não enxergar, mas se você tem uma organização em que questões operacionais e segurança sejam levadas em consideração e incorporadas a tomadas de decisão, é importante que isso seja feito de maneira independente, que as pessoas que possam tomar decisões de segurança tenham independência para fazer isso. Porque pessoas que são especializadas na área de risco tenham a voz ativa ao decidir sobre as coisas, anunciar más notícias e prever más consequências, aprender sobre incidentes. Por exemplo, no caso da Colômbia, 7 anos antes, houve o acidente da Challenger, com condições muito similares, e as lições não foram propriamente aprendidas para evitar o segundo evento. Então, eu poderia levantar essas perguntas para você. Isso poderia acontecer com você? Você tem complacência devido ao seu desempenho dos seus superiores em segurança? Você está normalizando os seus requisitos críticos quanto à segurança? Será que suas avaliações de risco são ineficazes? Como tratar dessas questões? Reverter o ônus da prova, por exemplo. Você está pressionando as pessoas que cuidam da segurança a provar que aquilo não é seguro, ou o contrário? Vocês também têm pessoas que não falam abertamente ou sofrem pressões da empresa, e pressões de negócios estão em contradição com prioridades de segurança. Nós temos que ter uma cultura robusta de segurança em que isso não vai acontecer. E a falta de aprender, a incapacidade de aprender com as lições que a gente
testemunha. Uma das características principais de qualquer sistema de gestão de segurança de processo inclui o PDCA, esse modelo do planejar, fazer, verificar, agir, que podem ser aplicadas a qualquer sistema de gestão. Planejar, você está estabelecendo objetivos, aí depois você faz, depois você verifica, monitorando e medindo, e depois você age para conseguir melhorias contínuas. Este é o ciclo da PDCA, e isso é incorporado a todo o sistema de segurança. A conformidade com o PSM não é suficiente. As regulamentações da PSM, se eu me ativesse apenas a elas, eu não trataria, por exemplo, de questões de liderança. Então, muitas dos requisitos não PCMM se aplicam também. Então, tem que se verificar se há uma mentalidade ali que está atenta às não conformidades. Também esse processo baseado no risco, da CCPS, para o sistema de gestão de segurança, implica, de novo, nesse ciclo do PDCA, entender os perigos, as ameaças, controlando, gerenciando os riscos, depois verificando no check e partindo para a introdução de melhorias. Esse é um processo de vários elementos e alguns elementos estão listados aqui. Então, por exemplo, a liderança e cultura tem que ser considerada, inclusive na parte das medições, das operações e assim por diante. Por que a gente faz isso? Bom, eu pude fazer parte desse comitê que tratou dessa questão e muitos dos membros levantaram a questão sobre o fato de que nós não temos recursos para fazer muita coisa. Então, qual a prioridade que devemos estabelecer? Então, esse livro aqui indica diretrizes para isso. Então, nem todas as ameaças, riscos em uma instalação se aplicam ao seu caso, nem todos são iguais. Temos as práticas de gestão de cada ameaça, às vezes com uso ineficaz dos recursos. Organizações como IBRAM e os seus membros, isso pode ser importante, e é um sistema de 20 elementos. Se você olha para os fundamentos desse processo de segurança, é como essa construção aqui, com todos os pilares indicados, entender os perigos e riscos é um dos pilares, comprometer-se com o processo de segurança, ou segurança nos processos é outra, gestão de riscos, aprender por experiência, e incluindo alguns outros ali. Certifique-se de que você tenha um elemento de competência nesses fundamentos para você também estabelecer um elemento ali de melhoria contínua. Estamos falando da área em que a mineração é o foco, ou podemos ver como proceder a partir desse fundamento. Vou começar a encerrar os meus comentários, mas eu gostaria de fazer isso falando de aspectos de equipe. O que as equipes procuram nos seus líderes? Eles querem líderes que tenham paixão pelos processos de segurança e segurança no processo,
é o walk the talk, é fazer o que se fala e não apenas ficar nas palavras. Então, os líderes precisam dar o exemplo, fazer o que falam, eles têm que ter a coragem de agir, têm que ter confiança, eles têm que instilar também coragem nos seus subordinados, nos seus liderados. Então, alguns pontos de aprendizado a serem levados com vocês seriam estes. Como líder, você está responsável por riscos operacionais. Se você sabe dos seus riscos operacionais principais, você conhece eles na sua empresa, os seus membros da equipe de liderança estão alinhados com a prioridade de segurança, os seus objetivos estão alinhados com a liderança, você está envolvendo com análises de incidentes, e isso é muito importante. Aí você descobre onde estão as principais questões e quais as decisões principais que você tem que tomar para uma melhoria contínua. Você está instilando confiança na sua equipe para falar abertamente, dar mais notícias, se for os casos, e se isso não é bem gerenciado, toda a cultura de segurança é destruída. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Shaquille. Parabéns pela sua apresentação, muito obrigado. Eu fico agradecido pelo seu comentário. E eu tenho algumas perguntas para vocês. Primeiro, Laura quer saber se, de uma maneira prática, o que você mudaria nas empresas mineradoras no Brasil com a parceria estabelecida entre IBRAM e CCPS. Você pode repetir a pergunta? Não entendi. O que vai acontecer depois desse memorando de entendimento que está sendo assinado hoje? Quais as consequências dele para as empresas brasileiras? Bom, eu não entendi ainda a pergunta, mas o que eu ouço é que, após a assinatura do memorando de hoje, o que vai acontecer em termos práticos para as empresas membros do IBRAM? Bom, o que o IBRAM está trazendo à mesa é que ela é uma organização bastante semelhante ao que é a CCPS. Estamos cuidando dos nossos membros, o IBRAM também. O que nós queremos fazer é estabelecer um relacionamento através do qual nós possamos ter conferências como essa, reuniões como essa, compartilhando experiências de uma área para outra. Ok? Excelente. A outra pergunta seria, como que a CCPS pode ajudar o setor mineral para desenvolver segurança de processo? Eu, esboçando as linhas gerais da minha fala, incluem elementos que são muito semelhantes para a implementação na área de mineração, da mesma maneira como já temos na CCPS, e podemos ajudar nesse processo de implementação. Do lado do seu negócio, nós podemos ver como que isso pode ser adaptável à área de mineração. E a última pergunta é, nós podemos aprender com a indústria química para melhorar os nossos processos e a segurança dos processos no setor mineral? Sim, sem dúvida. Você estava lá, Eduardo, quando eu vim ao Brasil falando com várias indústrias, a siderúrgica e outros presidentes de grandes empresas. Bom, naquele caso, você lembra, eu falei, a gente não é especialista em siderurgia, mas eles queriam aprender comigo o que nós fazemos na indústria do petróleo
durante tanto tempo. Então os processos de segurança são os mesmos na área química também, em muitos casos. Nós temos um congresso da América Latina, no CCPS. Sim, eu gosto da ideia e encorajo vocês. Meu amigo Marvin está aqui também no painel, ele está gerenciando essa conferência. Ele vai ter muito interesse, entusiasmo para montar esse tipo de congresso. Sim, é a primeira vez que você está tendo esse painel, né, que envolve as empresas mineradoras num congresso CCPS. Seria importante para todos os participantes. Então, por favor, o senhor pode agora se despedir. Eu gostaria de agradecer a sua contribuição para o IBRAM e as empresas mineradoras. Muito obrigado e espero que a minha palestra tenha sido útil para vocês. O Morgan está aí também, se você quiser informações a partir dele, informações minhas também, e eu ficarei feliz de poder enviar os slides da minha apresentação, se vocês quiserem. Os links também aí no nosso chat, né, que vocês podem acessar várias informações sobre o CCPS. Agradeço a todos a participação, né, e acredito que as contribuições de Mr. Sarkil foram muito importantes para que a gente conhecesse um pouco mais do CCPS e como que a gente vai poder aproveitar, né, essa parceria que foi firmada entre as duas instituições. Um bom evento a todos, né, que a gente continue usufruindo aí de todo esse conteúdo importante que o Expo IBRAM está nos trazendo. Uma boa tarde a todos.
uma empresa especializada em desenvolvimento, fabricação, recuperação e nacionalização de peças e subconjuntos para máquinas e equipamentos nacionais e importados. Atuamos há mais de 25 anos nos segmentos industrial e mineração, oferecendo soluções inovadoras e personalizadas como reformas completas em máquinas e equipamentos de alta complexidade, com qualidade, rapidez e redução de custos. Sonda para investigação e exploração de minérios. Carrier ancorador, projetado para fácil movimentação e ancoragem. Proteção de sonda, desenvolvida para eliminar o acesso do operador a partes móveis rotativas e partes quentes. A Ubertec está preparada para realizar melhorias específicas nos equipamentos ou projetar e desenvolver soluções sob medida. Ubertec, soluções em mineração. A Vale está assumindo um compromisso histórico com o futuro do planeta. Ajudar a conter o aumento do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa. Como uma das maiores mineradoras do mundo, a Vale conhece o tamanho da sua responsabilidade. Por isso, estabeleceu uma meta sem precedentes: chegar a 2050 como uma empresa carbono neutra. Mas afinal, o que significa ser carbono neutra? Ser carbono neutra quer dizer que a Vale vai reduzir e compensar todo o CO2 que emite em suas operações. E para isso, a empresa vai investir ao menos $2 bilhões nos próximos anos, o maior valor já comprometido pela indústria da mineração no mundo para o combate às mudanças climáticas. Conheça algumas das ações de responsabilidade socioambiental que já estão em andamento. Substituição de diesel por eletricidade em suas operações como locomotivas elétricas. Autossuficiência global em energia elétrica por meio de fontes renováveis. Restaurar e proteger mais 500 mil hectares de floresta até 2030. Mais do que nunca, sabemos que o amanhã depende das atitudes que tomamos hoje. Por isso, estamos comprometidos em promover uma mineração mais sustentável, com o objetivo de construir um futuro melhor para todos. Ser carbono neutra é um compromisso da Vale com a sociedade, rumo a uma economia mais sustentável.